Bonjour, amigos da Jolimont, Enoclubers. Estamos aqui nesse dia muito bonito ao pé do Morro Calçado para conversar mais um pouco com vocês. Agora que a gente já falou um pouco da história da Jolimont, de um pouco do que a gente vem fazendo aqui já há um bom tempo. Hoje chegou a hora da gente conversar sobre duas coisas muito importantes, que são o terroir e a questão das nossas matérias-primas. Sim, é no plural, porque a uva ela tem diversas nuances, diversas variedades e onde ela é produzida, de que forma é produzida, isso vai fazer toda a diferença na hora do vinho na taça. Aqui comigo um grande amigo, uma pessoa que já vem trabalhando há muito tempo no ramo, é o Leandro Venturim. Eu até desisti de decorar o currículo dele. Então tu fala um pouquinho para nós do que tu faz, como é que tu trabalha e já mostrando ao pessoal como é que é essa história de matéria-prima do vinho. Olá a todos. O currículo às vezes é mais extenso pelo tempo do que pela experiência mesmo, né? Mas a proposta do trabalho que eu vim fazer na Jolimont é intensificar a resposta em relação ao ambiente, ao clima, ao solo em seus produtos, tendo em vista que se busca sempre uma qualidade diferenciada nos produtos e para isso nós temos que ter uma matéria-prima de melhor qualidade. Então em todos os nossos vinhos, o Chardonnay, o Pinot, o Tannat, Merlot e o Cabernet, que são os carros-chefes, a gente busca exatamente colocar as melhores características de cada ambiente, de cada local, em cada vinhedo, para que a gente tenha o melhor produto final. Tu podia falar para nós um pouquinho da variação de terreno aqui mesmo na área da Jolimont, né, nesse vale aqui do Morro Calçado, nós temos bastante amplitude, né, de variância de altura, de altitude, até mesmo de temperatura e como é que se faz essa diferença que existe em tão poucos metros? Como é que se explica isso? Eu acho que isso já caracteriza a própria qualidade do Morro Calçado, né? Então aqui a gente tem um ambiente muito diferente de muitos outros locais, onde a gente consegue partir de uma altitude do primeiro vinhedo mais baixo, numa altitude de 500 metros, até 830 metros no vinhedo mais alto. E isso em poucos quilômetros, menos de 1 quilômetro de distância. E isso a gente tem então um clima diferente para cada elevação que se tem. Nós temos um solo diferente para cada elevação e a própria exposição solar que nós temos aqui bastante privilegiada, que nos ajuda a ter essas características. Então a gente aproveita exatamente isso. Colhe mais precocemente a área mais baixa, então nós temos a mesma variedade Cabernet, nós temos do vinhedo mais baixo até o vinhedo mais alto, nós temos quase um mês de diferença de colheita. E isso com certeza expressa esse diferencial que se busca nos nossos vinhos. Exatamente. Como a gente tem, são as principais variedades que a gente está aqui hoje na área são 5, né? Então explica para mim a diferença de tu plantar um Pinot Noir e de tu plantar um Tannat, por exemplo. Nós temos características diferentes do desenvolvimento, nós temos um período de maturação diferente de cada variedade, nós temos um vigor de desenvolvimento de cada variedade, então cada vinhedo é pensado de acordo com a altitude que ele está dentro da área da Jolimont, é conduzido com uma condição de solo diferente para cada variedade, para que a gente consiga expressar. Então essa que é a ideia do terroir, né? Que a gente com a mínima intervenção possível do ambiente natural, a gente conseguir expressar o que aquele ambiente traz. Então quando a gente posiciona os vinhedos pela variedade, a gente busca isso. Bom, qual é a variedade que se adapta mais neste local? Na área mais baixa, na área intermediária, na área mais alta, com mais ou menos insolação. Então até o sistema de poda ele é pensado para cada variedade. Quando a gente busca um produto final diferenciado, não dá para tratar todas as áreas da mesma forma.
desde a condução até a questão de pensar a fertilidade deles. Então a gente busca trabalhar essa diferença. Será que a gente podia fazer alguma relação? Por exemplo, o Pinot Noir é a primeira uva que a gente colhe. A gente aqui, final de dezembro, às vezes um pouco antes, um pouquinho depois, a gente já está colhendo o Pinot Noir. Ele, por ser o primeiro, tem alguma a ver com a característica que ele está na taça de ser um vinho mais leve, um vinho menos encorpado? Geralmente os vinhos das variedades que nós chamamos mais precoces, as que maturam primeiro, de forma geral, elas têm características de serem produtos mais leves, gerais produtos mais leves e mais frescos. Até porque se entende que boa parte das uvas que vão gerar base espumante, e aí entra o Pinot Noir, que é nosso carro-chefe, né, junto com o Chardonnay também da base espumante, são as variedades mais precoces, porque a gente busca esse frescor e juventude. Então tem a ver sim com a precocidade da planta. Agora, quando a gente vai, o nosso Cabernet Sauvignon Morro Calçado é um vinho um pouco mais estruturado, o Reserva e o Ricolt mais estruturados ainda. Então esse a gente busca regiões com mais altitude e colheita mais tardias. Então a gente consegue sim relacionar o ambiente com o tipo de produto final que a gente vai ter. Perfeito, perfeito. E óbvio, então o Chardonnay da mesma forma, ele vai ter que ser um pouco antes, né? Os vinhos mais leves tu vai estar colhendo antes e deixando aqueles mais encorpados para depois, que é o caso do Ricolt, que a gente deixa até ela, procura deixar super madura, inclusive desidratar ela para ela ficar mais potente ainda. Mais potente ainda. E a gente considera muito, e aí isso também tem uma influência no tipo de produto que se busca, é o que a gente chama de amplitude térmica, né? Que é a diferença de temperatura dia e noite. Então quando nós estamos lá no meio do verão, início do verão, em dezembro, janeiro, a nossa amplitude térmica é menor. Quando a gente vai chegando mais para próximo do outono, essa amplitude térmica, a diferença de temperatura dia e noite aumenta. E isso ajuda mais nas características de cor, de aroma, mas principalmente de estrutura para vinhos mais encorpados e também vinhos mais longevos, né? Para ter mais tempo de barrica, mais tempo de garrafa. Explica um pouquinho para os enoclubers qual é o caminho que uma empresa como a nossa pode trilhar para ter cada vez mais as suas uvas voltadas para uma questão mais biodinâmica, orgânica, que é um trabalho que tu vem fazendo há um bom tempo, já tem dado ótimos resultados. E basicamente, o que tu tem introduzido aqui para a gente seguir esse caminho? Isso também tem a ver com o aumentar a expressão do terroir e qualificar a identidade. Então o que a gente faz? A gente procura pensar, planejar o manejo de cada área, de cada vinhedo, potencializando as suas características. E aí a questão da agricultura orgânica ou das lógicas do orgânico e do biodinâmico, eles entram exatamente com essa, como uma ferramenta para isso. Então a gente muda o manejo de solo, tem uma menor intervenção nas características naturais do solo, busca ter uma menor intervenção possível em qualquer outro tratamento que a gente use ao longo do ciclo, para que a natureza se encarregue disso. Uma das coisas que se fala muito, principalmente dos vinhos tintos, é o resveratrol. E o resveratrol, ele é originário a partir dos mecanismos de defesa da planta, né? Então, da planta, da uva produzindo os antioxidantes. Só que para ela produzir, ela tem que se sentir ameaçada, atacada. Então a gente joga com isso, a gente deixa a planta sofrer um pouquinho, acho que talvez não seja o termo mais, né? Mas ela ser pressionada. Um estresse observado, um estresse sob controle. Sim. Então, com esse estresse sob controle, a gente consegue qualificar essas respostas. Daí que vem a importância de a gente conseguir diferenças. Eu acho que essa é a estratégia mais importante de usar técnicas do orgânico e do biodinâmico para a gente potencializar o que naturalmente já tem nesse ambiente diferente. Sim. Em resumo, a gente tem um belo caminho, toda a temporada, toda a safra, um belo caminho até conseguir colher aquela uva, né? E o conceito todo do terroir e da nossa área, ela caminha para que na época certa a gente consiga estar colhendo aquela uva no melhor estado possível,
Porque de fato, pessoal, não adianta a gente falar muita coisa. A base do vinho é a uva de qualidade e é isso que a gente não pode abrir mão. Não existe negociação. O fundamental para se ter um bom vinho é partirmos de uma uva de boa qualidade. E eu acho que aí o que entra mais forte é a questão da identidade. Porque se nós não criarmos uma identidade baseada naquele ambiente onde está o nosso vinhedo, vai ser um vinho igual ao outro, né? Por mais que haja uma interferência enológica no processo, eu acabo tendo um padrão normal, um vinho comum a todos. Então, se a gente busca algo distinto, a gente precisa dar espaço para que a planta, para que o vinhedo expresse essas características. Eu acho que isso é fundamental.